Convido a todos os queridos para mais uma leitura da lição e para a oração, para o entendimento da palavra. Querido e amado Deus, bom é cada dia, Senhor, te buscar a tua palavra, receber o teu entendimento cada dia através desse material. Abençoe a todos que nos veem e nos ouvem nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos amigos que fazem parte do canal EJS, o estudo da lição da Escola Bíblica. Estamos na 8ª lição e o tema dessa semana é um tema muito bom: consolem o meu povo. A 8ª lição vem trazendo o verso para memorizar em Isaías 40, versículo 9. É um texto muito bonito, onde a palavra diz assim: ó Sião, você que anuncia as boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus, louvado seja Deus. Que tema maravilhoso, consolem o meu povo. Eu tenho certeza que essa lição dessa semana, ela vai falar alto aos nossos corações. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas enquanto um soldado japonês chamado Shoichi Yokoi estava escondido em uma floresta na ilha de Guam, folhetos que caíam dos aviões americanos anunciavam para ele e para todos a paz. Mas Yokoi pensou que aquilo que estava caindo dos aviões fosse uma armadilha. Sendo patriota e leal ao seu imperador, ele tinha prometido nunca se render. Por não ter contato com as civilizações, ele sobrevivia daquilo que encontrava na floresta, uma vida escassa e difícil. Então, em 1972, 27 anos depois do fim da Guerra Mundial, caçadores se depararam com Yokoi enquanto ele pescava. E só então ele soube que a mensagem de paz era verdadeira. Enquanto o restante de seu povo desfrutava de paz havia décadas, Yokoi tinha suportado privações e estresse por muitos e muitos anos. Muitos séculos antes, por meio do profeta Isaías, Deus anunciou que o tempo de tensão, de estresse, de sofrimento de seu povo havia realmente terminado. Ele disse: consolem o meu povo. Diz ao Deus de vocês, diz o Deus de vocês: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40, versículo 1 e versículo 2. Agora, na parte de domingo, irmãos, tem um tema muito interessante, queridos. Então, vamos estudar esse tema. Peguem a Bíblia. Em Isaías 40, no texto que acabamos de ler aqui, 40, verso 1 e 2, Deus consolou seu povo. O tempo do castigo dele finalmente havia terminado, sim ou não? Qual castigo? Qual foi esse castigo? Na letra A, muitos possivelmente foi o exílio de Babilônia, ou na letra B foi o exílio do Egito. Existem muitas respostas para essa pergunta, então às vezes pode deixar a gente confuso, né? Mas a gente precisa ler, refletir. Houve o castigo infligido pelos assírios, que foi o cetro da ira de Deus, onde nós acabamos de estudar a semana que passou, não é? Isaías 10, do qual o Senhor livrou Judá ao destruir o exército de Senaqueribe em 701 a.C. Mas houve também o castigo infligido para a Babilônia, que posteriormente levaria bens e pessoas de Judá em virtude de Ezequias
ter mostrado suas riquezas aos mensageiros de Merodach-Balazan, em Isaías 39. E houve também um castigo infligido por uma das outras nações, contra as quais Isaías escreveu mensagens de advertência. Leia então Isaías 14, 23, do 1 ao 23. E de Isaías 7, 17 a 38, 6. Essas nações aparecem uma única vez no restante do livro de Isaías. Ali em Isaías 52, versículo 4, onde há uma referência à opressão do Egito e depois à opressão dos assírios. Na última parte do livro, é mencionado também a liberação do povo do exílio de Babilônia. Aí você vai ler Isaías 43, verso 14, Isaías 47, verso 1, Isaías 48, verso 14 a 20. E também seria Ciro, o persa, que conquistou a Babilônia em 539 a.C., que deveria libertar também os exilados de Judá. Você vê isso em Isaías 44, versículo 8 e 45, versículo 1. Também 45, versículo 13. Isaías 1,39 enfatiza os eventos que levaria à libertação do povo de Deus. Confirmando aqui que levaram o povo, Que levaram o povo avante das mãos dos assírios em 701 a.C. Mas no início do capítulo 40, é bom vocês lembrarem que o livro avança 1 século e meio para o fim de Babilônia, em 539 a.C., e para o retorno dos judeus, pouco tempo depois disso. Pergunta para nós comentarmos aqui no canal EJS Arapiraca, para vocês fazerem comentário. O tema do retorno do exílio babilônico está relacionado a alguma coisa anterior em Isaías? O que é que vocês acham? Isaías 39 serve como transição para um capítulo seguinte, ou seja, para o capítulo 40, não é? Prevendo assim um cativeiro babilônico, pelo menos para alguns descendentes de Ezequias, em Isaías 39, versículos 6 e 7. Além disso, os oráculos de Isaías 13, 14 e 21, do qual falamos na semana passada, profetizavam a queda de Babilônia e a liberdade que isso traria ao povo de Deus. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. No dia em que Deus vier e dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei de Babilônia. Isaías 14, versículo 1 a 4. Observe também a relação com Isaías 40, versículo 1 e 2, em que Deus promete ao seu povo um fim para o sofrimento. A pergunta que nós temos para comentário hoje aqui de rodapé da parte de domingo é: o que significa para você as promessas bíblicas sobre o fim do sofrimento? De que alinhamento, do que adianta nossa fé sem essa promessa? São perguntas para ser comentadas. E é tão importante nos apegarmos a elas. Então são 3 perguntas para ser respondidas, comentadas aqui no canal EJS Arapiraca. Eu espero em Deus que vocês realmente comentem, compartilhem com 2 ou 3 pessoas para que o canalzinho tenha mais e mais relevância cada dia. A parte de segunda-feira, presença, palavra e preparação do caminho. Aí você vai ler o capítulo 40 de Isaías e os versículos 3 a 8.
Na parte de domingo começa com a pergunta: como o povo de Deus recebeu o consolo? Se você ler o capítulo 40 de Isaías, do versículo 1 a 8, você tem como responder. Um assunto anônimo anunciou que Deus, um arauto anônimo anunciou que Deus estava vindo para revelar a sua glória. Isaías 40, 3 a 5. Outra voz proclamou que, embora o homem fosse transitório como a erva, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Essa é uma promessa maravilhosa. Após o exílio, o povo de Deus recuperou o que recebera no Sinai e depois acabou rejeitando durante toda a sua apostasia, pela qual foi castigada, isso é, a presença de Deus e a sua palavra, elementos fundamentais da aliança de Deus com Israel, consagrados em seu santuário. Êxodo 25, 8 a 16. Por terem transgredido a sua palavra, Deus abandonara seu exemplo. Ezequiel 9, 11. Mas ele estava voltando. Sua presença e sua palavra trazem conforto, libertação e esperança. Outra pergunta para nosso comentário: qual preparação era necessária para a vinda do Senhor? Isaías 40, versículo 3 a versículo 5. Qual era a preparação? Não era apropriado que um rei fosse sacudido ao ser transportado por uma estrada irregular. Sua vinda era precedida por uma preparação do caminho. Quanto mais o rei dos reis, sua vinda, aparentemente do leste, onde ele estivera no exílio, diz a palavra de Deus. Aparentemente do leste, onde ele estivera no exílio, com seu povo, como um santuário para eles. Ezequiel 11, 16. Exigiria então uma reorganização do terreno, a construção literal de uma estrada nivelada através das colinas acidentadas a leste de Jerusalém. Seria algo difícil? Mesmo com dinamite e escavadeiras, só Deus poderia realizar a obra. Ele planaria os caminhos ásperos. Isaías 42, 16. Mas o Senhor não precisava de estrada literal, pois possuía carruagem de querubins transportando pelo ar. Ezequiel de 1, 9 a 11. O Novo Testamento aplica a profecia de Isaías à obra realizada por João Batista em Mateus 3:3. Sua mensagem era: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. E o batismo que ele realizara foi de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1:4. Portanto, a preparação era o arrependimento e o afastamento do pecado para receber o consolo do perdão e da promessa de Deus. Em Jeremias 31 a 34, proclamou a mesma mensagem espiritual com bastante antecedência, para que os exilados de Judá entendessem a natureza espiritual da obra de preparação do caminho para Deus. O Senhor prometeu um novo começo
aos que estivessem dispostos a uma nova aliança com ele, e que ele colocaria sua lei no coração deles. Ele prometeu ser o Deus deles. Eles conheceram o seu caráter, ou seja, o caráter de Deus, pois ele o tinha perdoado. Pergunta para completarmos aqui o rodapé. Se murcharmos como ervas, que esperança temos? Em que não devemos confiar? Isaías 40, versículos 6 a 8. Isso foi a parte de domingo. Agora vamos para a parte de segunda-feira. Essa, na verdade, foi a parte de segunda-feira. Vamos para a parte de terça-feira. Então, na parte de terça-feira, nós temos a meditação, a origem do Evangelho. Você vai ler Isaías 40, versículo 9 a 11. Pergunta para comentário no canal EJS Arapiraca. Qual acontecimento é descrito no livro de Isaías, ali no capítulo 9, versículo 11? Assinale a alternativa correta. Letra A primeira vinda de Cristo. Letra B, a destruição dos ímpios. Posteriormente, em Isaías, surge um assunto, um arauto masculino, anunciando boas novas em Jerusalém. Você lê isso em Isaías 41, versículo 27 e também em Isaías 52, versículo 7. Porém, em Isaías, no capítulo 40, versículo 9, que é o que nós estamos lendo agora, o arauto que proclama de um monte alto, ele diz: eis aí está o seu Deus. No Salmo 68, Davi louvou a Deus porque ele faz com que o solitário more em família. Liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Salmo 68, versículo 6. Embora aqui essas palavras se apliquem ao êxodo na escravidão egípcia, Isaías usou as mesmas ideias com referência à proclamação de um segundo êxodo, o retorno do cativo ou do cativeiro babilônico. Enquanto isso, o Novo Testamento aplica Isaías 40, versículo 3 a 5, a João Batista, que preparou o caminho para Cristo, o Verbo eterno que se tornou a presença do Senhor encarnada no meio do seu povo. Isaías, João 1, versículo 14. Ainda antes de João, outros haviam falado sobre as boas novas de sua vinda. Entre os primeiros estavam os idosos Simeão e Ana, que conheceram o menino Jesus quando ele foi dedicado no templo, como os arautos de Isaías. Simeão então aguardava ansiosamente o consolo. Simeão aguardava o conforto de Israel na forma do Messias, versículo 25 a 26 de Isaías. À luz da profecia de Isaías, não parece coincidência que Ana, uma profetisa, tivesse sido a primeira a anunciar publicamente ao povo de Jerusalém, no monte alto do templo, que o Senhor havia chegado. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino Jesus a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2, 38. Esse foi o início do evangelismo cristão, como conhecemos, a proclamação do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, veio para trazer a salvação. Posteriormente, Cristo confiou a outra mulher, Maria Madalena, a primeira notícia de sua ressurreição triunfante, João 20, 17 e 18, que garantia que a sua missão evangélica no planeta Terra havia sido cumprida. A carne é como Eva,
mas a palavra divina que se tornou carne é eterna. Isaías 40, versículos 6 e 8. Veja Isaías 40, versículo 11. Qual imagem é apresentada nesse verso? Escreva um parágrafo sobre como você pessoalmente experimentou posterior do Senhor, porque é bom relembrar como o Senhor o guiou. São perguntas para a gente comentar no canal EJS Arapiraca. Comentem, compartilhem, minha gente, esse canal, para que a gente possa cada dia levar a mensagem mais e mais longe. Então, na parte de quarta-feira, o tema do dia é Criador misericordioso. Isaías 40, 12 e 31. Ao longo desse capítulo, do capítulo 40, a misericórdia e o poder de Deus se entrelaçam até se misturarem, pois a misericórdia e o poder de Deus são necessários para que Deus salve seu povo. Ele deseja salvá-lo, porque é misericordioso. Ele é capaz de salvá-lo, porque é bondoso. Observe então abaixo o encadeamento desses atributos de Deus. O que é que Deus é? Qual é o caráter de Deus? Deus é misericórdia, Isaías 40, versículo 1 a 5. Consolo, a vinda do Senhor para libertar. Ele é poder, Isaías 40, versículo 3 e 8. Glória, permanência em opção à fraqueza humana. Ele é misericórdia, Isaías 40, versículo 9 a 11. Boas novas de libertação, pastor do seu povo. Ele é misericórdia, em Isaías 40, versículo 27 a 31. Como Criador, ele dá poder aos fracos. Após ter apresentado o poder de Deus em termos de sua glória e permanência, de acordo com Isaías 40, versículo 3 a 8, Isaías declarou seu poder e sabedoria superior, que fizera com que a terra e seus habitantes pareçam insignificantes. Isaías 40, 12 a 17. Nessas passagens, o estilo de Isaías, com perguntas retóricas e analogias vividas referentes à terra e suas partes, parece a resposta de Deus a Jó, no livro de Jó, capítulo 38 a 41. A pergunta para comentário no canal EJS Arapiraca é: qual foi a resposta para a pergunta retórica de Isaías? Com quem vocês querem comparar Deus? Isaías 40, versículo 18. Para Isaías, assim como para Jó, a resposta era evidente: ninguém é comparado a Deus. Deus é incomparável. Mas o profeta se referiu à resposta sugerida pelas ações de muitos povos antigos, a de que Deus era como um ídolo. Isaías 40, 19 e 20. Então Isaías refutou essa noção. Já parecia tolice utilizar um ídolo à semelhança de Deus, mas para ter certeza de que as pessoas entenderiam o argumento, ele então detalhou a singularidade do Senhor e introduziu o argumento irrefutável de que Deus é santo Criador. Isaías 40, 21 a 26. Mais uma pergunta para o canal EJS Arapiraca. Queridos, vamos compartilhar, vamos comentar. Como o verso 27 de Isaías 40 revela a atitude das pessoas a quem a mensagem de Isaías foi dirigida, em que aspectos somos culpados de ter a mesma atitude?
O objetivo da mensagem divina era consolar Israel, como consolou Jó. O sofrimento do povo o tinha deixado confuso e desanimado, enquanto ao seu caráter. Isaías 40 não fala apenas da misericórdia de Deus e de seu poder, mas dizem que ele é o Criador. É importante então entender essa verdade, meus amigos. O sábado reforça esse ponto crucial. Então, queridos, terminamos aqui a parte de quarta-feira, que é um tema especial. Vamos para a parte de quinta-feira, que tem como tema o problema da idolatria. A idolatria destrói um relacionamento íntimo e singular com Deus. E substituí-lo por outras coisas, de acordo com Êxodos, capítulo 20, versículo 4 e 5, e Isaías 40, versículo 8. Portanto, os profetas se referiram à idolatria como adultério espiritual. Jeremias 3, 6 a 9 e Ezequiel 16, 15 a 19. Como Isaías caracterizou os ídolos, aqui no livro de Isaías 41, verso 29. Por que essa descrição de um ídolo é tão precisa? Os idólatras antigos acreditavam que adoravam poderosas divindades por meio de imagens ou símbolos dessas divindades. Mas a adoração de um ídolo como a representação de outro Deus é uma transgressão do primeiro mandamento. Não tenhais outros deuses diante de mim, diz o primeiro mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Mas se a intenção era que o ídolo representasse o Deus verdadeiro, como no caso do bezerro de ouro em Êxodo 32, verso 4, o Senhor também rejeitava o ídolo como uma semelhança de si mesmo, pois a ninguém sabe retratá-lo. Deuteronômios 4, 15 a 19. E nada pode representar sua glória e grandeza incomparável. Portanto, um ídolo em si mesmo funciona como outro Deus, e adorá-lo é uma transgressão do primeiro mandamento, do primeiro e do segundo mandamento. O povo de Deus não precisa de ídolo, ou não precisava, nem precisa nos dias de hoje, pois tinha com ele sua verdadeira presença na Shekinah, que era a presença de Deus ali através do Espírito, no santuário. Adorar um ídolo era substituir e, portanto, negar a presença real do Deus verdadeiro. Pergunta para o canal EJS Arapiraca, para que vocês possam responderem. Que tipo de idolatria enfrentamos hoje? A idolatria tem aparecido em formas mais sutis na igreja como um todo? Muitos que levam o nome de cristão têm servido a outros deuses além do Senhor. Nosso Criador exige suprema devoção e primazia na lealdade, ou de interferir no serviço devido a Ele. Torna-se dessa forma um ídolo. Os escritos antigos mostram que a idolatria era sedutora, pois se tratava de materialismo, usando modos de adoração com os quais as pessoas se identificavam. Os idólatras buscavam e honravam forças que, segundo a sua crença, proporcionavam fertilidade e prosperidade. Era a religião de uma autoajuda, na verdade. Parece familiar com os dias de hoje. Pouco antes da volta de Cristo, tendo seu caminho sido preparado pela obra de uma mensagem de reconciliação final de Elias,
Mateus 4. A escolha será a mesma nos dias de Isaías. Adoremos o Criador ou adoremos outra coisa. Apocalipse 13, 14. No fim, sempre adoramos algo. Que Deus assim possa nos abençoar e que o Senhor possa nos consolar em meio aos problemas, dificuldades que passamos, as tribulações em que passamos, que Ele possa ser o consolo para o seu povo.